Prisci, me responde uma coisa com sinceridade total, hein? Não vai roubar. Quando alguém te pergunta quem você atende no seu consultório, qual que é a sua resposta? Pausa o vídeo e coloca agora mesmo aqui nos comentários. Foi lá? Ó, imagina que você vai colocar que você atende pessoas com ansiedade, depressão, ou então algo assim, atendo adultos, principalmente mulheres, ou atendo crianças e adolescentes, ou atendo da adolescência até a vida adulta, né? Geralmente aparece esse tipo de resposta. E se você respondeu alguma dessas coisas, eu preciso te dizer uma verdade que pode doer por aí, tá bom? Já vou avisando. Você não tem um público. Você tem uma descrição de vaga? E isso certamente está custando muito mais caro do que você imagina. Hoje eu quero te mostrar por que tentar atender todo mundo na psicologia é um erro fatal que mantém você presa em uma agenda cheia com faturamento baixo. E o mais importante, o que fazer a respeito disso? Simbora? Vamos começar esse vídeo? Olha, eu sei que quando a gente se forma em psicologia, a ideia que fica é essa: a psicologia é para todos, né? Eu estudei para atender toda e qualquer demanda, toda e qualquer pessoa que chega até mim, e até mesmo, né? Eu preciso trabalhar. E a gente sabe que tecnicamente a gente até, né, consegue se virar em demandas diversas, a gente vai lá, estuda, busca entender o que está acontecendo com cada um dos nossos pacientes. Mas vamos separar duas coisinhas aqui. Uma coisa é a nossa competência técnica, é a gente de fato conseguir desenrolar qualquer atendimento. Outra coisa é você ter modelo de negócio sustentável, aí é outra coisa. E a verdade é que o modelo de negócio sustentável não se constrói com atendo todo mundo. Por que que isso acontece, Bianca? Porque público amplo gera três problemas muito específicos. Primeiro deles, comunicação genérica. Você não consegue falar para ninguém. Segundo, valor percebido baixo. Você atende todo mundo, então você não é especialista em nada. Terceiro, burnout garantido. Você lida com demandas completamente diferentes todos os dias. Então, a conta que você tem que fazer é essa. Um público amplo é igual a uma agenda cheia, com um faturamento baixo e um esgotamento evidente. E a boa notícia, qual que é, Bianca? Me conta, pelo amor de Deus. Público específico é igual a menos volume, mais valor, mais proteção da sua carreira. Vamos entender como que isso funciona na prática? Quando você tenta atender todo mundo, você precisa comunicar Para todo mundo. Redundante, mas tudo bem, é isso. E aí, como é que você vai descrever o que você faz? Atendo ansiedade e depressão. Sim, metade da população brasileira tem ansiedade. Um terço tem depressão. Isso não é público. Isso é categoria clínica, é CID no DSM. E o problema não é técnico, é realmente uma falta de estratégia. Quando você fala assim, você está falando para todo mundo. E ao mesmo tempo, você não está falando para seu ninguém. Porque a pessoa que tem ansiedade, por ser mãe solo, por exemplo, não vai se identificar com a mesma mensagem de quem tem uma ansiedade. O ser executivo, por exemplo, está passando por uma transição de carreira, entende? São públicos diferentes. A pessoa que tem depressão pós-parto, por exemplo, ela não vai se conectar com a mesma comunicação de quem tem uma depressão por um luto parental, por exemplo. E não que todo luto vire depressão. Então você tenta fazer lá a sua comunicação no Instagram falando para todo mundo e acaba
realmente não conseguindo comunicar, não conseguindo engajar as pessoas, porque ela vê um post que interessa e no outro dia ela vê uma coisa totalmente contrária. E aí você fica invisível. Não porque seu conteúdo é ruim, mas porque ele é vago, ele é genérico, pode servir para qualquer um. E aí o que acontece? Quando a pessoa finalmente te encontra, pergunta, né? Você atende o meu caso? Eu sei que você vai responder sim, eu atendo, mas é provável que a pessoa não sinta essa convicção, ou observe pelo seu perfil que você não é especialista, né? No caso dela, porque você fala de tudo um pouco. E aí, ou ela vai ficar contigo porque seu preço é melhor, ou ela vai continuar procurando um profissional especialista. E aí nós entramos já no segundo problema. Você não é especialista em nada, às vezes até tem especialização, mas não comunica isso, né? E é muito importante também que você sabe que quando eu tô falando de especialista não é diploma, tá? É você se intitular e ter competência técnica de forma muito específica. E aqui a gente mexe na percepção de valor que as pessoas vão ter sobre o seu trabalho. Vou te fazer mais uma pergunta. Se você tem uma dor no joelho, que é algo muito específico, você vai preferir ir no ortopedista geral ou no ortopedista especialista em joelho? Você sabe qual que é a resposta, né? E mais, você sabe o que o especialista analista em joelho vai cobrar a mais do que o ortopedista geral? Certamente muito mais. Por quê? Porque é uma especialização que gera uma autoridade percebida. E a autoridade percebida justifica um valor mais alto. Agora vem a parte que mais dói. Se você atende ansiedade e depressão, você é percebida como generalista. E generalista compete por preço. Porque se todo mundo atende a mesma coisa, a pessoa vai escolher pelo profissional de valor mais baixo ou até mesmo do convênio. Não porque ela não valoriza a psicoterapia, mas porque ela não consegue efetivamente ver a diferença entre você e as outras 500 mil psicólogas que também atendem o público de ansiedade e depressão. Então, você fica presa naquele ciclo. Não consegue cobrar mais caro, porque não tem autoridade percebida, porque também não tem o público específico, porque acha que o público específico vai limitar a sua atuação e volta para o começo do ciclo. Agora, imagina a seguinte situação. Você decide que vai atender especificadamente mulheres executivas em transição de carreira com burnout. Não é ansiedade, não é depressão, é um público específico com uma dor específica. O que muda? Muda tudo. Primeiro, a sua comunicação fica certeira, precisa. Você não precisa mais falar para todo mundo. Isso facilita muito também você comunicar. Você fala para uma pessoa de uma forma muito específica e quando você faz isso, essa pessoa olha para o seu conteúdo e pensa: caramba, ela está falando comigo. É exatamente isso o que eu vivo. Isso é o que? Conexão instantânea. Segundo, você se torna uma autoridade perante aos olhos dessas pessoas. Porque agora você não é mais a psicóloga que atende ansiedade e depressão. Você é a psicóloga que entende de burnout em mulheres executivas. Isso muda completamente como a pessoa vai te perceber, como ela vai olhar para o seu trabalho. Ela não está mais te contratando como ela contrataria qualquer outra profissional, inclusive a do convênio. Ela está te comparando agora com ninguém, porque você vai ser única. Você vai falar de algo de uma forma muito você, e aí não tem comparação. E o terceiro é que você consegue cobrar mais.
Não porque você trabalha mais, não porque você faz mais ações, mas porque o valor percebido por aquilo que você entrega é completamente diferente. A pessoa, ela não está mais comprando uma sessão de psicoterapia com qualquer psicólogo, ela está comprando a especialista que entende exatamente o que ela vive. E isso justifica o valor mais alto. Eu sei que nesse exato momento você deve estar pensando algo assim. Mas Bianca, se eu escolher um público específico, eu vou perder todas as outras pessoas desse mundo? E eu vou te responder com outra pergunta. Você realmente está conseguindo e fazendo chegar no seu consultório todas as outras pessoas nesse exato momento? Ou você está tentando alcançar todo mundo, mas na prática não está convertendo quase ninguém? Porque olha, o que acontece na realidade? Quando você tenta falar para todo mundo, você não atrai a atenção de ninguém de verdade. Quando você fala para um público mais específico, você atrai muito mais desse público. E sabe o que é engraçado? Você continua atendendo as outras pessoas também, porque uma coisa é comunicação e outra é prestação de serviços. E essas pessoas que estão contigo vão continuar. As pessoas que te indicam para público mais generalistas também vão continuar te indicando. O que vai mudar é que cada vez mais vai chegar um público qualificado e um público específico. Isso é a consequência de toda uma estratégia. A estratégia é comunicar com um público muito claro e deixar que a autoridade faça todo o resto. E tem uma coisa que ninguém fala, mas que eu preciso deixar muito clara. Público específico não é estratégia de marketing, é proteção da sua carreira. Porque quando você tem um público claro, você consegue o quê? Criar uma comunicação que converte de verdade essas pessoas. Cobrar um valor compatível com a sua autoridade. Não atender todo mundo só porque apareceu aí na sua frente e nem diminuir o valor da sua hora por isso. E escolher com quem você quer trabalhar. Criar produtos, serviços, grupos, conteúdos específicos para esse público que você já conhece. Ou seja, você constrói um negócio, não só uma agenda de atendimento. E isso muda tudo. E além disso, você tem uma contenção daquilo que você tem que estudar, se debruçar, se tornar especialista. Isso facilita muito a sua vida, além de trazer mais confiança para os seus atendimentos. É isso que muda. Ter uma agenda cheia, onde você pode estar atendendo todo mundo e não atendendo a ninguém, toda hora tendo que estudar uma coisa nova, ou ter um modelo de negócio sustentável, onde você vai construir tudo se retroalimentando com um público específico. Então, o que você faz com isso? Primeiro, público não é quem você atende lá na clínica. Público é quem você escolhe comunicar de forma específica. Você pode ter competência técnica até para atender vários perfis diferentes. Mas você só vai mostrar e construir de fato uma autoridade quando você unificar esse perfil e conseguir se comunicar com ele. Segundo, público específico não é nicho no sentido de público pequeno. Não é sobre atender apenas 5 pessoas. É sobre você ter clareza sobre quem você quer atrair. Mulheres executivas em transição de carreira. Não é um nicho pequeno, é um público gigantesco dentro dessa seara.
E quando você comunica, você as atrai. Terceiro, você não precisa mudar toda a sua prática, demitir os seus clientes agora. Você só vai começar a sua comunicação e esse público vai começar a chegar cada vez mais. Com o tempo, a sua agenda vai se reorganizando de forma natural, porque você começa a atrair muito mais desse público que você fala de forma específica e vai podendo fazer a sua transição. Isso vai te dar escolha. Escolha de com quem trabalhar, escolha do quanto cobrar, escolha de como estruturar a sua carreira e o seu modelo de negócio sustentável. Então, se vou resumir tudo. Público amplo é igual a comunicação vaga, mais valor baixo, mais esgotamento. Não queremos. Público específico é igual a comunicação precisa, mais autoridade, mais valor alto de hora, mais proteção da sua carreira. Você não precisa atender menos pessoas. Você precisa comunicar com mais clareza. E quando você faz isso, tudo muda na sua carreira. Porque você sai do lugar de mais uma psicóloga que atende ansiedade e depressão e vai para o lugar de a psicóloga que entende exatamente o que eu vivo. E isso é o que gera, de fato, conversão, valor, sustentabilidade. E no próximo vídeo eu vou falar para você sobre posicionamento, porque não adianta ter o público claro se você se posicionar ainda como uma psicóloga genérica. E aí a gente vai conectar essas duas peças do seu modelo de negócio sustentável. Se ainda não é inscrita nesse canal, a hora é agora, se inscreve, ativa esse sininho que está aparecendo aí para o YouTube te notificar e deixa aqui o seu comentário. Você tem dúvidas sobre posicionamento? A hora é agora, deixa aqui que eu quero tirar no próximo vídeo.